Todos os finais de semana, a mesma cena se repetia na família como um roteiro mal escrito. A sogra, de repente, adoece e exige ajuda com os afazeres domésticos. Enquanto a nora se arrasta de quatro para esfregar os pisos da ampla casa de 3 quartos, mãe e filho se acomodam no sofá, mergulhados em novelões e petiscos. 2 vezes ela engoliu o orgulho e cedeu. Mas, na terceira, algo dentro dela estalou. Boa noite, ouvintes queridos. Aqui é André Branco, e é com imenso prazer que os recebo mais uma vez no Almas em Família. Hoje, trago uma história que vai fazer você repensar os limites entre bondade e exploração. Preparados? Vamos lá! Dária notou o padrão pela primeira vez em outubro. Toda sexta-feira à noite, como se fosse um compromisso agendado, Tamara Vitorovna, sua sogra, começava a se queixar de dores misteriosas. Coincidência ou não, era justamente quando ela e Máximo, o marido, chegavam para o jantar de final de semana. Ai, minhas costas, está insuportável, gemia a senhora de 53 anos, pressionando a mão na lombar com um dramatismo digno de telenovela. E esses joelhos, deve ser a mudança de tempo. Querida Dária, você não se importaria de lavar os pisos, não é? Eu simplesmente não consigo me curvar. O curioso é que, apesar das dores debilitantes, Tamara Vitorovna tinha energia suficiente para preparar uma mesa farta, carregando panelas e travessas da cozinha até a sala sem pestanejar. Máximo, sem sequer olhar para a esposa, já se acomodava na poltrona ao lado da mãe, ligando a televisão. Claro, Tamara Vitorovna, respondia Dária, porque recusar parecia uma grosseria. Afinal, quem diria não para uma mulher doente? Mas a tal limpeza era uma missão hercúlea. Parquete na sala, azulejos na cozinha e no banheiro, linóleo no corredor e nos quartos. Tudo tinha que brilhar. Enquanto ela se arrastava de joelhos, de pano na mão, a sogra e o marido devoravam biscoitos e analisavam os dramas de uma novela sobre ricos infelizes. Olha só, Máximo, que boba essa Lena. Acreditar nesse vigarista do Sérgio, comentava Tamara, indignada. Mas ontem mesmo você disse que eles combinavam, mãe, e eu filho. Ontem combinavam, hoje já não. Um homem tem que agir, não só falar bonito, sentenciava a sogra. Dária, esfregando o chão na sala ao lado, ouvia tudo e pensava, que ações, afinal, o meu próprio marido realiza? Sentar ao lado da mamãe enquanto a esposa faz o trabalho sujo na casa dos outros? No segundo final de semana, o script se repetiu com uma variação. Dessa vez, era uma dor de cabeça insuportável em que deixava Tamara à beira de um desmaio. Mesmo assim, ela conseguiu preparar um jantar para 4 pessoas e até assar uma torta de maçã. Minhas flores, me ajuda, por favor. Essa dor está me matando. Não consigo nem olhar para o chão, suplicou, com um suspiro teatral. Dária, sem uma palavra, pegou o balde e começou a tarefa. Dessa vez, a limpeza durou quase 3 horas. Não bastava lavar os pisos, era preciso esfolar os rodapés, limpar atrás dos radiadores e lavar os tapetinhos do banheiro. Enquanto isso, a sogra, milagrosamente recuperada, contava ao filho os últimos fofoques do prédio, especialmente sobre Ludmila, a vizinha do apartamento em frente. Imagina, Máximo, o filho dela, Artem, ontem subiu no elevador até o último andar só por diversão. E ainda me mostrou a língua quando fui repreendê-lo. É falta de educação, isso sim. Antigamente, as crianças eram bem criadas, desfiava Tamara. Mãe, ele é só uma criança, tentou defender o filho. Não tem desculpa. Na minha época, isso era impensável. Ainda bem que você foi criado direito. Dária, esfolando a gordura do fogão, quase riu. Criado direito era isso? Um homem de 30 anos que deixa a própria mãe explorar a esposa como empregada doméstica? O terceiro final de semana começou como os outros. Tamara os recebeu na porta com uma expressão azeda e a mão no peito. Ai, meu Deus, a pressão deve ter subido. Estou destruída, mal consigo ficar de pé, arrastou as palavras, como se cada sílaba fosse um esforço sobre-humano. Darinha, meu anjo, desculpe pedir, mas os pisos precisam ser lavados. Hoje eu não aguento nem me mexer. No entanto, sobre a mesa, um banquete os aguardava, e na vasilha, bolinhos fresquinhos, claramente feitos naquela manhã. Dária olhou para a sogra, depois para o marido, que já esticava a mão em direção ao controle remoto.
Foi então que algo dentro dela clicou. É claro, Tamara Vitorovna, respondeu, com um sorriso doce como mel envenenado. Já começo a limpeza. Ela se dirigiu ao banheiro, encheu um balde com água gelada e, com generosidade, despejou detergente para pisos, sabão para louça, pó de lavar roupa e, por garantia, um pouco de shampoo. A espuma subiu até a borda, ameaçando transbordar. Começou pela sala, onde a sogra e Máximo já estavam instalados, hipnotizados pela televisão. Dária mergulhou o rodo na mistura e começou a esfregar o parquete com dedicação, torcendo sobre o balde de modo que jatos de água ensaboada voavam para todos os lados. Cuidado, querida, reclamou Tamara quando algumas gotas respingaram em seus chinelos. Ah, desculpe, respondeu Dária, inocente, antes de mergulhar o rodo novamente e enviar uma nova salva de respingos em direção ao sofá. Máximo franziu o senho, mas não disse nada, apenas recolheu as pernas. Ela esfregava com afinco, aproximando-se cada vez mais do sofá. Uma camada grossa de espuma cobria o chão, transformando-o em uma pista de gelo. Está com muita espuma, não? Preocupou-se a sogra. É para limpar melhor, explicou Dária, cutucando o balde com o pé. Ops! O recipiente balançou, e uma onda de água ensaboada se derramou justo onde Tamara tinha os pés. A mulher gritou e puxou as pernas, mas já era tarde, os chinelos estavam encharcados. Dária, protestou Máximo, irritado. Ai, que distraída eu sou, exclamou ela, mas, em vez de limpar a poça, espalhou-a ainda mais com o rodo, cobrindo todo o chão da sala com uma película escorregadia. Tamara tentou se levantar, mas escorregou e caiu de volta no sofá. O que você está fazendo? Berrou. Lavando os pisos, como a senhora pediu, respondeu Dária, serena. Agora preciso fazer a cozinha. Ela pegou o balde e seguiu adiante, deixando para trás um rastro de água e sabão. Na cozinha, repetiu o processo, jogou mais água, mais espuma, esfregou com força, borrifando paredes, móveis e fogão. Dária, pare com isso agora. Máximo tentou entrar, mas escorregou na porta e quase caiu, segurando-se no batente. O que foi, amor? Perguntou ela, sem parar de esfregar. Estou só fazendo o que sua mãe pediu. Passou para o corredor, depois para o quarto, deixando em cada cômodo uma armadilha escorregadia. Tamara tentava segui-la, mas a cada passo escorregava, agarrando-se às paredes e aos móveis. Você enlouqueceu? Gritava. Olha o que você fez. O que há de errado? Perguntou Dária, com falsa ingenuidade. Os pisos ficaram limpos, só ficaram, um pouco molhados. A casa havia se transformado em um ringue de patinação. Tamara não conseguia andar sem risco de queda, e Máximo mal se sustentava em pé. Agora, a dinâmica havia mudado. E Dária, finalmente, sorria por dentro. Preciso ir ao banheiro, anunciou Dária, com um entusiasmo suspeito. Lá dentro, despejou o resto da mistura ensaboada diretamente sobre os azulejos e começou a espalhá-la com a vassoura, como se pintasse um quadro abstrato de espuma. Em segundos, as paredes ficaram cobertas até a metade, e o chão transformou-se em uma pista de gelo traiçoeira. Chega, rugiu Máximo, tentando forçar passagem, mas escorregou e bateu o ombro com força na ombreira da porta. Chega, repetiu Dária, com um sorriso doce demais para ser sincero. Eu ainda não terminei. Os rodapés precisam ser limpos, e atrás dos radiadores também. Você lembra como ficou sujo da última vez, não lembra? Tamara Viktorovna tentou se arrastar até o telefone para chamar os bombeiros ou a polícia, mas seus pés traíram-na mais uma vez. Caiu de lado no sofá, ensopando a roupa na água ensaboada que agora escorria por todo o estofado. Você perdeu a cabeça, doida, gritava, agitando os braços como se pudesse afugentar a loucura que tomara conta da casa. Estou apenas ajudando uma sogra doente, respondeu Dária, serenamente, enquanto torcia a vassoura sobre a pia, lançando jatos de espuma no espelho e nas prateleiras de cosméticos. Máximo tentou arrancar a vassoura de suas mãos, mas outro escorregão quase o jogou dentro da banheira. Dária esquivou-se com a graça de uma bailarina, sem parar o trabalho. Sabem de uma coisa, disse ela, virando-se para os dois com um brilho perigoso nos olhos. Já que estou com a mão na massa, que tal lavar as janelas também? Não, berrou o coro desesperado de Tamara e Máximo. Como quiserem, deu de ombros Dária, como se fosse a pessoa mais razoável da sala. Então está terminado.
Os pisos estão impecáveis, como vocês pediram. Deixou o balde e a vassoura no banheiro, vestiu a jaqueta e encaminhou-se para a saída, dançando entre as poças de espuma como se fosse um jogo de crianças. Onde você pensa que vai? Perguntou Máximo, atordoado. Para casa, respondeu ela, sem olhar para trás. Tenho meu próprio apartamento, onde posso sentar em paz sem risco de fraturar o quadril. E o jantar? Lamuriou Tamara Viktorovna, como se isso pudesse mudar algo. Peçam ao Máximo para servir. As mãos dele funcionam perfeitamente, ao contrário das suas costas. Daria fechou a porta atrás de si, deixando para trás o caos que havia semeado e, mais importante, a lição que eles precisavam aprender. 1 hora depois, o telefone tocou. Era Máximo, ofegante. Você pirou de vez? Sibilou ele. Passamos 2 horas limpando essa merda de espuma, mas os pisos estão limpos, respondeu Daria, com uma calma que só aumentava sua irritação. Era isso que sua mãe queria, não era? Ela pediu para limpar, não para afogar a casa, explodiu ele. Da próxima vez, expliquem a diferença entre o ajudar e o explorar. Até lá, divirtam-se com as consequências. Desligou o telefone e preparou um chá, saboreando o silêncio pela primeira vez em meses. Na semana seguinte, Tamara Viktorovna não ligou. E na sexta-feira, foi Máximo quem hesitou ao sugerir: talvez a gente fique em casa esse final de semana. A gente pode se divertir aqui também. Daria levantou uma sobrancelha. O que aconteceu? Sua mãe não está mais um doente nos fins de semana? Ele corou e desviou o olhar. Ela disse que dá conta da limpeza sozinha. Que interessante, murmurou Daria, com um sorriso que não chegava a ser cruel, mas tampouco era inocente. Um milagre médico. 1 mês depois, Tamara Viktorovna finalmente os convidou de volta. Desta vez, porém, a recepção foi diferente, a casa estava impecável, e nenhuma palavra sobre dores nas costas. Quando Daria ofereceu ajuda com a limpeza, a sogra recuou como se tivesse visto um fantasma. Não, não, querida, não se preocupe. Eu mesma faço tudo. Tem certeza? Perguntou Daria, com uma doçura que fazia arrepios. Posso garantir a mesma qualidade de limpeza da última vez. Tamara empalideceu e abanou as mãos como se afastasse um mau presságio. De jeito nenhum. Quer dizer, obrigada, mas prefiro assim. Nunca mais a sogra reclamou de problemas de saúde aos sábados. Pior, passou a tratar Daria com uma cortesia exagerada, perguntando por seus planos, seus desejos, como se a não verbalizasse um pedido de perdão a cada frase. 6 meses depois, ocorreu o verdadeiro milagre. Máximo, pela primeira vez na vida conjugal, ofereceu-se para ajudar a mãe com a limpeza. Eu dou uma mão, mãe. Você não precisa fazer tudo sozinha. Tamara Viktorovna olhou com lágrimas nos olhos, como se tivesse visto o filho ressuscitar. E Daria? Daria apenas sorriu, observando a cena com a satisfação de quem sabe que, às vezes, a justiça não usa toga, usa luvas de borracha e um balde de água. Porque bastou um dia de caos ensaboado para reescrever anos de dinâmicas tóxicas. 2 anos depois, a família era outra. Tamara Viktorovna não só parou de sobrecarregar a nora, como passou a oferecer ajuda de verdade. Quando a filha de Daria e Máximo nasceu, a sogra transformou-se na avó mais dedicada, trocando fraldas e contando histórias sem jamais insinuar que a mãe da criança deveria fazer mais. Máximo, por sua vez, tornou-se um marido atento, como se aquelas 2 horas raspando espuma do chão tivessem gravado nele uma lição indelével: o trabalho de Daria tinha valor, e ninguém, nem mesmo sua própria mãe, teria permissão para desrespeitá-lo. Até hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu tal transformação, Daria apenas sorri e diz que, às vezes, a melhor forma de ensinar limites é deixar tudo escorregadio. Porque foi naquele dia, entre risos abafados e pisadas inseguras, que ela provou algo simples: quando se trata de uma missão, a resposta não está em discutir, está em agir. E, no seu caso, agir significou transformar uma casa em um ringue de patinação moral, onde, no final, todos aprenderam a ficar de pé. Sozinhos.